Boa noite a todos. Vamos dar início a mais um webinar. Aqueles que já estão nos acompanhando sabem que a Mazars tem patrocinado alguns webinars nos últimos tempos. Isso é uma iniciativa que tem como finalidade principal dar a nossa parcela de contribuição para a comunidade empresarial como um todo, nossos clientes, parceiros, e não clientes. E hoje escolhemos um tema que entendemos tem tudo a ver com essa situação atual que a gente está passando, que é a captação de recursos. Um tema que se tornou mais ainda importante. Sempre é um tema relevante no contexto das empresas, mas agora ainda mais premente, considerando aquilo que a gente tem passado, uma situação global, que nos colocou numa situação bastante delicada, com impactos significativos nas empresas, e essa questão de captação de crédito se tornou extremamente relevante. Então, a gente espera que seja uma oportunidade da gente estar trocando experiências e, de alguma forma, contribuindo de maneira positiva, quiçá ajudando aqueles que nos ouvirem com aspectos positivos no seu processo de tomada de decisão. Estão aqui conosco hoje algumas pessoas, são ilustres convidados, que eu já agradeço de antemão, o seu tempo despendido para estar com a gente hoje, que é o Edson, que é o CEO da Vidroporto, o Celso, que é o gerente de controladoria do Grupo SM, o Eduardo, que é o nosso CEO, e o Ricardo Maciel, que é o nosso sócio da área de Merger, Acquisition e Restructure. Como eu disse, o intuito da Mazars é tentar levar para o público algum tipo de contribuição, usando esse caminho que hoje a gente pode usar, que tem esse acesso a um público muito maior, e sem custos de locomoção, algo que vinculado. A Mazars, ela é uma empresa internacional, começou suas atividades na França, com o fundador, Monsieur Robert Mazars. Desde então, vem expandindo as suas atividades, não só na Europa, mas no mundo como um todo, há cerca de 80 anos, quando começou suas atividades. E hoje nós estamos em mais de 100 países, e o Brasil, por óbvio, é um deles, onde a gente está presente há mais de 20 anos. Temos um contingente global de cerca de 44 mil colaboradores, um faturamento em torno de 5 bilhões de dólares. No Brasil, nós exercemos as atividades de auditoria convencional, de demonstrações financeiras, somos credenciados para atuar em empresas de qualquer porte, e capital aberto, fechado, temos as credenciais tanto no Brasil como nos mercados internacionais, como PCAOB, para auditar clientes SEC. Temos uma área de consultoria empresarial e consultoria digital, trabalhando, ajudando os nossos clientes com aspectos de controles internos, redução de custos, reestruturação, governança, aspectos de fraude e investigation. Temos uma área de BPO, onde a gente executa desde trabalhos convencionais de bookkeeping a trabalhos mais estruturados para ajudar as empresas em aspectos de paralegal ou até mesmo de apoio à reestruturação àquelas empresas que precisam dar um passo adicional no que tange a estrutura e elaboração das suas demonstrações financeiras, por exemplo. Temos uma área de tax, que é bastante importante por questões óbvias, não só no Brasil, mas no mundo como um todo. E temos uma área de financial services, que apoiamos transações empresariais.
due diligence, valuation, né, e merger e acquisition, representado hoje aqui pelo Ricardo Maciel. Ok? Então, desejo a todos um ótimo evento e vamos direto para aquilo que interessa, né? Então, vou começar com você, Edson. Eu queria que você nos falasse um pouco como foi a sua experiência, né, durante esse processo de pandemia, né, que obviamente ainda não terminou, mas seguramente houveram períodos muito mais críticos, né? Algumas empresas passaram de maneira mais tranquilas, outras sofreram um impacto mais significativo, né? Imagino, porém, que muitas lições positivas acabaram sendo deixadas como legado, né? Então, se você puder nos atualizar um pouquinho, falar sobre isso para a gente entrar especificamente no tema, né? Mas antes eu peço a gentileza que você faça uma apresentação sua, né, da sua empresa. Fique à vontade para isso. Bom, primeiramente, boa noite a todos. Muito obrigado pelo convite de poder participar dessa conferência e poder compartilhar um pouco da nossa experiência, daquilo que a gente está vivendo, né? Algo inusitado, que ninguém imaginaria um caso como esse, mas que a gente tem que encontrar meios para sobreviver e aí, a partir da sobrevivência, pensar no futuro e novamente em crescer. Bom, então eu me chamo Edson Rossi, eu trabalho na empresa que se chama Vidroporto. Nós atuamos num segmento de embalagens de vidro, principalmente para bebidas. Em torno de 3/4 do nosso faturamento é para o mercado de bebida, cerveja, e aí um pouco no mercado de cachaça, vodkas, vinhos e bebidas quentes em geral. Bom, antes de falar um pouco da pandemia, eu gostaria de falar um pouquinho da história da empresa. Eu estou aqui desde finalzinho de 2004, e originalmente eu venho da área financeira. E quando eu entrei aqui, nós éramos uma empresa que a gente tinha 1,5% de market share, uma dificuldade muito grande de poder penetrar nos grandes clientes, né, aqueles que eram mais exigentes, em função de ter um parque tecnológico obsoleto. Então, a gente era muito pequeno, tinha uma condição de competitividade muito difícil, e aí a gente montou um plano para tentar sair dessa situação e poder galgar sonhos maiores, né? E aí, naquele momento, a gente definiu algumas prioridades, focar muito no funcionário, em motivar o funcionário, investir em equipamento, em tecnologia, estar presente nos grandes clientes, começar a desenvolver uma relação de parceria. Então, isso que eu vou falar da pandemia é fruto de algo que começou lá atrás, da gente desenvolver bons parceiros, né? E quando eu falo bons parceiros, é com relação ao cliente, com relação ao fornecedor, com relação ao banco, com relação a uma empresa de consultoria, né? É importante que você tenha pessoas que possam te ajudar no momento do desenvolvimento, mas principalmente no momento de dificuldade também. Bom, então a gente tinha lá 1,5% de market share, e aí a ideia era a gente investir para poder sair dessa situação. O que nós fizemos? Conforme nós fomos gerando caixa, a gente fez um trabalho no sentido de entrar em alguns mercados que a gente não participava, e com a geração de caixa e operações normais, tradicionais do dia a dia, que era o que naquela época se permitia, a gente conseguiu sair desse 1,5% de market share, e em 2012 nós tínhamos quase 6% de market share. Então, nós chegamos quase que como se fosse no nosso limite de capacidade de ampliação, sem contar com grandes parceiros, com grandes investimentos. E aí, naquele momento, em 2013, nós tínhamos um projeto muito ambicioso, que era 1,5 vezes o que era o tamanho da companhia, e para aquilo nós precisávamos de financiamento. E aí a gente buscou várias formas de financiamento, e o que nós entendemos naquela oportunidade como a melhor opção foi uma emissão de debêntures. Então, a gente fez uma primeira emissão de debêntures em 2013, na época, com o prazo de pagamento de 6 anos, com a correção de CDI em torno, mais ou menos, com spread de 5% ao ano.
Feito aquilo, a gente deu aquele primeiro passo, né? Então era o primeiro passo de expansão, mas junto com o aumento da capacidade de produção, você tinha que conquistar novos clientes, você tinha que ter pessoas treinadas, você tinha que ter novos fornecedores, e aí tudo isso ele se avolumou muito. Então, com essa expansão, a companhia passou a ter em torno mais ou menos de 13% de market share. Passado alguns anos, logo quando a gente terminou esse projeto, entramos numa crise muito forte, que foi a crise política e econômica, né? Na época da Dilma, que acabou culminando com o impeachment, e o mercado passando por muitas dificuldades e a gente vivendo períodos de muita tensão. Passado isso, a gente, no final do ano de 2018, surgiu a oportunidade de aquisição de uma empresa em Sergipe. E era uma empresa que tinha sido inaugurada juntamente com a gente, com esse forno novo, em 2014, mas que, infelizmente, eles não conseguiram dar sequência, eles estavam vendendo. E aí nós fizemos uma segunda emissão de debêntures para comprar essa companhia, finalzinho de 2018. Essa empresa, ela acrescentava algo em torno mais ou menos de 3% no nosso market share, mas ela tinha o desafio de estar parada e de você colocar ela em funcionamento. Então, o processo de startup, de ramp-up dessa planta, muito difícil. Mas ela tinha uma característica que ela, do ponto de vista econômico, ela dependia do investimento importante para ela se tornar mais interessante economicamente. E no final de 2019, a gente tomou a decisão de fazer uma ampliação nessa fábrica, aumentando a capacidade dela em 70%. Então, nós tomamos a decisão no finalzinho do ano de 2019, chegamos em março de 2020, quando o processo já tinha sido todo tomado, compra de equipamentos, fechamento de contrato de venda com clientes, contratação de mão de obra, e aí acontece a pandemia. Então, naquele momento, um susto enorme, né, sem saber o que fazer. Nos 15 dias após a decretação da quarentena aqui em São Paulo, a gente não vendia uma carga, estava simplesmente tudo parado. E aí aquilo que a gente via de notícias, aquilo que a maioria das empresas fizeram foi de diminuir a produção, de parar a produção, a maioria das cervejarias, que são os nossos grandes clientes, desligando as linhas, né, paradas por um período bastante longo, e a gente resolveu aguardar um pouco mais. Então, eu acho que uma lição importante aí é não tomar uma decisão no calor da pressão, daquilo que estava acontecendo. Nós trabalhamos com fornos que tem um processo de esfriamento ou de aquecimento que leva ao redor de 15 dias. Então, tomar uma decisão tão drástica como essa, você perderia 15 dias de produção, sem ter uma ideia exata da dimensão da crise, a gente entendeu que seria muito preocupante. E aí a gente manteve a produção. Porém, não vendia uma garrafa, a pressão no caixa, a gente já tem uma política de caixa mínimo. Essa é um outro ponto que eu gostaria de ressaltar. Eu acho que toda empresa tem que ter uma política de caixa mínimo. É seguro e, num primeiro momento, a gente acha que isso custa, né? Porque você tem o custo. Se você tem algum tipo de endividamento, você diz assim, olha, eu estou pagando o CDI mais um spread e estou recebendo na minha aplicação menos de 100% do CDI. Isso parece algo muito óbvio, mas, na verdade, quando você tem essa política de caixa mínimo, geralmente, quando você troca informações com o banco, e o banco tem essa visibilidade, geralmente você consegue uma taxa muito menor na sua operação de financiamento. Então, ter uma política de caixa mínimo é muito importante. E a gente já tinha isso daí, tanto para captação, mas também para ter conforto com relação a eventualidades como aquela que aconteceu. Aí, o que nós fizemos? Tentamos levantar aquilo que a gente tinha de opção de crédito. Então, nós triplicamos o valor desse caixa mínimo e, do ponto de vista financeiro, a gente ficou numa situação mais ou menos confortável. O que acabou acontecendo? Infelizmente, muitos dos nossos clientes nos informaram que não pagariam os títulos. E aí, aquilo que parecia ser uma situação confortável, começou de novo uma situação de pânico, né? Aí, eu acho que essa foi uma outra grande lição. A gente buscou os nossos parceiros, bancos, fornecedores e clientes. Com fornecedores, a gente conseguiu prorrogar, negociar
prorrogação de prazo de pagamento. Com os nossos clientes, a gente conseguiu fazer algumas vendas estruturadas, vendas para entrega futura, que deu suporte para a gente poder gerar duplicata e abastecer o caixa novamente. Então, a grande lição que eu vejo disso tudo é com relação a você ter essas grandes parcerias, né? Os bancos, naquele momento de pânico, ainda assim eles honraram com tudo aquilo que a gente tinha previamente acordado. Clientes que não tinham obrigação nenhuma de aceitar uma operação fora do convencional, eles aceitaram fazer. Fornecedores, principalmente fornecedores externos, que nós estávamos expostos à variação da moeda, né? O câmbio saiu de uma hora para outra, ele teve uma valorização de mais de 20%, então a dívida cresceu em mais de 20%, e também houve a compreensão por parte deles em prorrogar o vencimento desses títulos. Então, eu creio, né, e tem algo que eu acho que é muito importante comentar, é que ter essa relação de proximidade, de parceria, de transparência, ela é fundamental para um momento como esse. Muito bom, Edson. E, bom, primeiro, parabéns pela história da empresa e de como você conduziu aí as atividades para esse período complicado que a gente está passando, né? Eu queria queria perguntar agora, nesse mesmo contexto, para você, Celso, que você nos conte um pouquinho também dessa experiência vivida, né? No seu relacionamento com as instituições financeiras, que você acha isso bastante importante, né? Desmistificar essa visão de banco vilão, né? Dentro dessa história toda. Então, antes também, por gentileza, se você pudesse apresentar aí a empresa, por favor. Bom, muito boa noite a todos. Já agradecendo aqui também o convite de vocês. Um prazer estar aqui hoje. É sempre bom falar um pouquinho da SM e é legal também falar sobre nossa tesouraria, né? Mas dando um pouquinho assim do meu background, eu comecei em banco, então eu tenho um pouco o prisma do que a área de crédito precisa para conceder crédito. Acho que isso é bem importante. Mas depois eu passei por indústria química, bens de consumo, sempre laje corporate, mas desde 2015 eu me dedico à educação. Eu trabalho na SM. A SM é uma multinacional espanhola que atua preponderantemente com educação básica, mas focada em ensino fundamental, ensino médio. A gente poderia até considerar como uma editora de livros didáticos, mas cada vez mais a gente vem se consolidando como um provedor de conteúdo educacional. Então, gradativamente, a gente incorpora outros serviços no nosso portfólio, plataformas de aprendizagem, para suporte das escolas, tanto a nível pedagógico quanto a nível operacional. A empresa está no Brasil desde 2004, eu estou lá desde 2015, né? Ela optou por um crescimento 100% orgânico, sem fusões e aquisições, e a gente é uma limitada, né? Sem trocadilho aqui, mas a limitada também, por exemplo, não tem acesso a um portfólio mais abrangente. Então, preponderantemente, a gente acessa os bancos comerciais, né? Eu acho que o mercado é extremamente sazonal e também demanda muito CAPEX, porque você precisa reformular esses conteúdos. Eles têm um tempo de vida útil aí, médio de 3 anos, então você não pode parar de investir. E também pela sazonalidade, a pressão em working capital é bem grande, o que faz com que a tesouraria tenha uma posição relevante dentro do negócio, né? Falando assim de parceria com a instituição financeira, eu acho que a gente, dando um passo atrás, acho que a primeira parceria, a parceria fundamental é com a alta liderança da organização. É a gente entender que tesouraria é algo extremamente estratégico na corporação e disso você criar um backbone central que nivela aspectos associados à gestão de resultado com gestão de liquidez. É muito comum a gente encontrar nas organizações metas vinculadas a vendas, a margem, a EBITDA, e não é tão comum você encontrar metas, por exemplo, como no nosso caso, vinculadas a endividamento médio. Toda empresa hoje tem alguma parte do seu bônus afetado pelo nível de endividamento médio da empresa. Isso é muito importante quando você precisa desdobrar
ações que são críticas para a questão da gestão da liquidez, e a primeira fonte de liquidez não são os bancos, ela está dentro da sua própria estrutura de capital de giro e também na maneira que você programa seus investimentos, né? Então, quando você tem esse apoio interno, você facilita, primeiro, as parcerias, as diversas parcerias internas que você precisa ter dentro da organização, né? Indo mais de encontro ao seu ponto, com as instituições financeiras, eu penso assim, o gerente de relacionamento, ou o RM, né, que a gente costuma dizer, ele tem que ser o principal aliado do tesoureiro. É quase que como fosse um colega de trabalho seu. É uma outra empresa, mas esse cara tem que ser seu parceiro. É difícil a gente estabelecer um vínculo consistente com vários bancos, mas você pode sim ter uma relação de muita qualidade com 2 a 3 bancos, e num período mais crítico, talvez envolver um quarto ou um quinto, mas esse cara ele precisa ser tratado como um parceiro de negócio, né? E eu costumo dizer que eles não são responsáveis pela área de Basileia do banco, nem pela gestão de PDD. Então, o custo que a gente paga é um pouco uma questão de mercado. Quando você bota alguém para competir, você tira alguma coisa ali do spread, isso é importante, mas o primeiro objetivo é você conseguir um pouco de liquidez, né? Um pouco não, né? Liquidez suficiente, mas eu diria que a liquidez vem antes do tema de custo. A partir do momento que você tem liquidez, aí sim, com a linha de crédito estruturada, você consegue negociar, e aí você vai fazendo isso caso a caso. Então, acho que a parceria, tanto com o RM, para você passar com mais fluidez pelo comitê de crédito, como as parcerias internas, elas são extremamente relevantes. Por exemplo, você... Tem uma voz aqui, eu me perdi um segundo. Você estabelecer conexões, por exemplo, com áreas que são áreas de unidades de negócio, por exemplo. Ninguém vai explicar melhor para o departamento de crédito ou para o comitê de crédito do banco como que está sendo o nosso processo de transformação digital do que a um representante da área de negócio que está tocando esse processo. Então, eu ter a disponibilidade dessa pessoa para explicar para o banco quais são os desdobramentos estratégicos que a gente vem tendo, ajuda muito, e a pessoa tendo um comprometimento que é matricial em termos de gestão de caixa, ela fica mais disponível. Da mesma maneira, se eu precisar desdobrar uma meta de financiamento em cima dos fornecedores, usando as linhas de supply chain finance, como Confirme, é muito mais fácil você chegar para um comprador que tem a meta, e aí eu acho que você consegue reduzir o que eu chamo de conflitos de incentivo. Não seriam conflitos de interesse, mas você deixa de ter conflitos de incentivos na companhia e todos passam a trabalhar juntos para melhorar o aspecto de gestão de caixa. Com relação à crise, eu posso falar um pouco do impacto da Covid, mas eu gostaria de destacar que nós sofremos uma crise de outras proporções há 5 anos atrás, porque a nossa empresa atua tanto no mercado privado como no mercado público, e durante o período de pedaladas fiscais, de fato, a gente teve duplicatas atrasadas, um atraso de mais de 180 dias do governo, e por iniciativas anteriores, o fornecedor não estava financiado, então a gente já tinha honrado todo o custo de produção, já tinha pago, e isso foi feito visando uma meta de bottom line na ocasião. Então teve desconto, o prazo era vantajoso, mas no final do dia a gente tinha a dívida e não tinha o recebível na mão. Isso fez com que a companhia mudasse há 5 anos atrás em termos de gestão de caixa, e aí a gente teve essas metas mais abrangentes, e foi bom passar por isso, porque esse legado faz com que hoje a gente caminhe durante a crise da Covid com um pouco mais de tranquilidade, eu diria. Não é que está sendo fácil, está sendo um pouco complicado, mas a gente está mais pronto para encarar, porque a gente consegue sim ter essa relação de transparência com os parceiros e proporcionar um bom nível de liquidez para a companhia. Muito bom. Acho que não está sendo fácil para ninguém mesmo, né? Então, a gente sabe que existem empresas mais e outras menos afetadas, mas com certeza há um efeito presente em todas elas, e algum
efeito ainda que a gente sequer conhece, né? Que assim que ainda há uma série de incertezas, né? Tem uma questão da parceria também, multinéria interna, que às vezes assim uma empresa que não tem tanto acesso ao capital, acho que a tesouraria ela tem que ter uma carinha de RI, de relações com investidores, né? E você tem que vender seu risco no final do dia, mesmo você não sendo listado, né? Então, às vezes, tem umas divisões de tarefas. Então, assim, o banco manda o checklist básico, né? Me entrega demonstrativa, ativo, passivo, DRE, o padrão. Seja um balancete, uma posição de ano fiscal final, e a gente faz a divisão disso, né? Então, eu acho que a gente tem que ir muito além do que fazer o leve e trás de informações, a gente realmente entender os números que a gente está passando para o banco, discuti-los com o RM antes de discutir com o crédito, escutar algumas recomendações, entender se o timing é adequado. Acho que o Edson destacou muito bem a questão da calma, né? E às vezes o próprio RM pode te passar esse feeling. Ó, Celso, não precisa vir agora não, você tem aplicação aí. Nessa semana a crise acabou de estourar, naquela semana em março, naquelas semanas iniciais, então o spread foi lá para cima. A gente sabe que muita gente tomou porque tinha crédito para fazer o caixa, porque ficou preocupado, mas não necessariamente foi uma boa decisão. Perfeito. Hoje já está um pouco mais tranquilo. Muito bom. Queria ouvir você agora, Marcial. Fala para a gente na visão de um consultor especialista em operações de captação, seja envolvendo reestruturações, seja envolvendo operações de merger e acquisition, né? Como foi esse impacto, o que você viu nisso tudo, e o que você toma aí como um aprendizado, né, mais importante dentro desse cenário como um todo. Os nossos amigos aí já colocaram aspectos importantes, né? E aí queríamos ouvir um pouquinho a sua visão com relação a isso. E também, por favor, se você puder fazer uma apresentação, fique à vontade. Obrigado, Éder. Obrigado a você, ao Eduardo, ao convite que foi me efetuado, assim como aos participantes Edson, ao Celso e ao nosso time que dá suporte para todo esse nosso evento que é muito bem estruturado e acompanhado. É um prazer estar aqui falando a todos e todas. Eu sou do mercado de M&A, de reestruturação financeira, há aproximadamente 30 anos, onde inclui também uma passagem sou um ex-empresário da indústria eletroeletrônica brasileira também. Então, a experiência na carne, ouvida do Edson, me faz lembrar com muita satisfação diversos momentos da indústria e compartilho da mesma forma realmente que o Edson tem realmente tendo feito um excelente trabalho e desafio frente ao movimento de trazer uma empresa um crescimento frente a essas questões macroeconômicas que nós vivemos no nosso país há anos. É sempre um cenário novo, diferente. Esse momento da pandemia é um momento que nos traz muita reflexão, assim como o Celso muito bem colocou a questão da liquidez, que faz a gente pensar muito na forma como que os nossos ativos estão sendo gerados e como que esses ativos estão rentabilizando efetivamente para a companhia. E o M&A e a reestruturação entra como, eu diria, parte integrante de um processo de aperfeiçoamento, desenvolvimento e crescimento. Não podemos deixar de passar e de falar sobre os efeitos causados pela pandemia nas demonstrações financeiras das companhias, assim como nos seus resultados, de uma forma geral, nas suas avaliações, o que tornou-se, sem dúvida nenhuma, um dos maiores desafios de se fazer avaliações desse cenário. Diversas instituições, diversas empresas, entidades que direcionam a técnica e assim como discutem como efetuar certas avaliações no mercado tão instável, tem nos orientado, mas de uma forma, no final do dia, sempre é muito difícil você precificar. E um dos motivos é que essa curva do aprendizado que o Edson muito colocou aqui, sabiamente, de todo o histórico, ela acaba se perdendo quando a gente faz o histórico em avaliações. E aí a gente começa a deixar de pensar um pouco no fluxo de caixa e começa a se ponderar mais para as múltiplos,
são as saídas que os bancos, por vezes, utilizam em relação a EBITDA, em relação a fatores múltiplos de receita, de revenues e assim por diante. Então, nós estamos vivendo um mercado de adaptação e o M&A se transforma nesse processo também. Não podemos deixar também de avaliar as questões das mudanças dos quadrantes que as empresas tinham seus posicionamentos. Essas mudanças se deram ao longo de todos esses meses do ano de 2020, praticamente, onde existia uma expectativa interessante no início do ano, até mesmo pelas informações recebidas do ponto de vista político e macroeconômico do nosso país, e que se transformou no que nós temos hoje. E isso que se transformou hoje é uma oportunidade de negócio, porque assim como se destruíram mercados, se construíram outros mercados. E esses mercados estão sempre se ajustando para cima, para baixo, para novos crescimentos, aí ressalta-se a importância de buscar ferramentas que possam, de uma forma contínua, trazer a empresa para esse posicionamento original, em termos de receita, em termos de faturamento e em termos do que se procura. E aí as aquisições têm sido um dos focos, porque ela, sem dúvida nenhuma, no consolidado, ela aumenta a receita, ela traz um ticket médio mais justo em termos com o mercado e assim como para o posicionamento junto aos bancos de investimento poderem realizar essas operações, e faz com que também, por sua vez, se tenha uma maior sinergia interna entre a operação nova que se vem pós-pandemia e o que se pretende alcançar. Essas sinergias, eu diria que é o grande diferencial de todo um processo de M&A nesse processo de pandemia. Eu acho que existem diversas formas de se alcançar isso através de processos de verticalização, de horizontalização, ou até mesmo a nível de conglomerado, em empresas bem maiores. Destaca-se que no mercado de M&A, muito focado, principalmente em termos de informações disponíveis em empresas de grande porte, nas empresas de médio porte, este ano tem tido uma movimentação interessante, até porque os nossos ativos estão baixos aqui no Brasil, temos um dólar altíssimo, existem fontes de financiamento na Europa a baixa taxa de juros que podem trazer esses investimentos para o Brasil do exterior e ajustes a sua contabilidade ao nível global, vamos assim dizer, por parte dos investidores. Tudo isso é muito dinâmico, tudo isso é muito provável que se esteja mais forte no segundo semestre, mas existem movimentações sim. Diversas empresas brasileiras de nível médio, o que nós chamamos de middle market, estão se movimentando nessa direção. E aí existe uma necessidade de se pensar um pouco na lição de casa, que é o que o Edson navegou quando trouxe a empresa de um patamar e com seus diversos desafios até colocá-la no presente momento que ele elucidou claramente para nós. Então, para se chegar nisso, existem alguns ajustes voltados para entender aonde a empresa se encontra, em qual quadrante, o que efetivamente ela poderia estar tendo resultados operacionais mais diferenciados, né, ou pelo menos mais atraentes a nível de mercado, e nisso entra o que nós chamamos de reestruturação. A reestruturação ele é um conceito, não é um conceito novo, é um conceito antigo, é um conceito que traz efetivamente a uma forma diferente de se ver os seus negócios. Então, desde o ponto de vista financeiro, assim como operacional e de negócios. Então, esse é o momento para se fazer isso, porque projetar futuro é projetar a estratégia. Então, há necessidade de se ter uma visão top-down, como o Celso navegou falando sobre a questão da governança, assim como também das questões de busca de capital. Entre as formas financeiras, existem diversas operações que nós chamamos de operações, e como o mercado financeiro reconhece, de operações estruturadas. São operações mais sofisticadas, que voltam para os produtos que os bancos possuem hoje disponíveis, assim como também que o mercado financeiro adota, e utilizando sempre as nossas leis. Obviamente,
quando o Edson fala de emissão de debêntures, ele automaticamente classificou os permissos, as orientações e permissões existentes na nossa lei das sociedades por ações. E aí tem tudo uma questão formal a ser seguida pelos nossos parceiros também que entram nesse processo, seja na parte jurídica, seja na parte da distribuição, ou seja, do fornecedor desse capital. É importante sempre ter em mente que a reestruturação financeira, ela no seu formato, ela tem que prover um benefício no estrangulamento dessa liquidez. Ou seja, ela tem que dar mais oxigenação para a empresa e ajudar ela a crescer no médio prazo, que são razões mais absolutas hoje que nós estamos vivendo. E aí nós analisamos, bom, tudo bem, uma empresa de grande porte tem mais laço que uma empresa de pequeno porte? Provavelmente, é mais provável do que não que nós estejamos falando nesse sentido. Todavia, existem diversos tipos de soluções, né? É claro que dependendo do seu segmento, dependendo de aonde ela se encontra, né, é importante ter uma avaliação que consiga capturar esses ativos e demonstrar eficazmente o que se tem a ser precificado e a ser considerado como um lastro. Mas esses produtos podem variar, desde uma debênture, assim como um CRI, assim como um CRA, assim como outras operações, inclusive de bancos de financiamento nacional ou regionais. E seja um planejamento detalhado, né, e cuidadoso para ser feito, não é algo que se faz do dia para a noite, né? Não é algo que faz do dia para a noite. É algo que você precisa, perfeitamente, é algo que você precisa ter um planejamento, um início, um meio e um fim. É claro que tem que acontecer. É claro que isso é vital para a estratégia da companhia. Eu até diria, baseado na experiência de diversos empresários, que tudo se inicia na revisão da sua estratégia, né? Sem dúvida. Seja, ao invés, às vezes, de 5 anos, que parece estar um pouco ainda a ser analisada numa questão de números um pouco mais complicada, mas talvez em mínimo de 3 anos. E aí trazer isso para baixo nos seus níveis de decisão. Quando a gente cai no quadrante das empresas médias, menores, isso às vezes entra muito a questão da gestão, né? Onde temos a questão do conflito, né, entre o proprietário e o gestor, né, o CEO da companhia, mas que, por sua vez, não muda o cenário de buscar as soluções para que o mercado consiga observar e financiar o que se pretende. Legal, eu acho que essa questão de gestão é fundamental e eu volto já com você para a gente falar um pouquinho mais dela. Agora eu queria, antes da gente entrar nesse aspecto, queria ouvir o Eduardo para nos dizer como foi essa experiência de passar por essa pandemia, quais foram as ações, né, empreendidas que você acha que funcionou e que ajudou e que pode servir, né, como parâmetro para os Parasus ou para os eventos futuros que a gente ainda vai enfrentar, Eduardo. Ok, Mude. Obrigado pelo convite. Obrigado a todos aí que estão participando. Acho que uma das coisas que a pandemia trouxe, independentemente das questões financeiras, foram algumas quebras de paradigmas do jeito de trabalhar, né? Hoje eu fui pego aqui no meio do trânsito e eu estou podendo participar com vocês, né, de forma bastante confortável, sem perda nenhuma de qualidade. Estou no trânsito, não é? Veja, eu acho que o Edson, o Celso e o Maciel expuseram bastante, ou seja, as situações vividas e as soluções existentes. E essa pandemia, evidentemente, nos trouxe muitas preocupações, não é? E uma coisa que eu gostaria de enfatizar muito foi a ação do governo, que foi muito, muito rápida, em nos propiciar algumas alternativas para aliviar o caixa. Uma delas foi a postergação dos impostos, pagamento dos impostos, né? A gente não pode esquecer, independentemente das questões governamentais que a gente discute, mas eu que monitoro toda a nossa operação na América Latina, posso dizer a vocês que o Brasil
mesmo comparando com alguns países europeus, foi um país que tomou ações muito rápidas para proteger as empresas. Não é? Nesse aspecto, eu gostaria de mencionar, e aí a Mazars lançou mão de todas, evidentemente, não é? A gente não demitiu, isso é importante, a gente conseguiu garantir os empregos. Nós cancelamos, lógico, muitas vagas, até porque a gente foi uma situação totalmente inusitada que a pandemia nos colocou, que foi trabalhar em home office, né? Que é uma quebra de paradigma significativa, e a gente, felizmente, conseguimos colocar aí quase 850 funcionários em casa, totalmente conectados via internet, não é? Com soluções de tecnologia, digitalização, o que quer que valha, e conseguimos atender os nossos clientes prontamente. Então, acho que foi o primeiro aspecto das decisões tomadas de lançar mão dos benefícios do governo concedido, colocar o pessoal em casa e atender prontamente os nossos clientes. Um outro aspecto fundamental, e o Celso mencionou bem isso, e o Rubens, o Edson, né, é a gente proteger o caixa. Não é? Então, cash is the king, né? Ou seja, a gente protegeu o caixa ao máximo, não é? Cancelamos muitos contratos, então, como a gente ficou em home office, a gente cancelou vários contratos de manutenção, deixamos de ter alguns gastos, não é? E conseguimos proteger o caixa. Agora, um aspecto importante, como o Celso mencionava, que é a relação existente entre a empresa e os agentes bancários, né? Que é uma relação profunda, tão importante quanto qualquer outra relação existente com clientes, e que permite que a gente tenha uma relação de credibilidade, onde eles conhecem profundamente o nosso dia a dia, eles conhecem da nossa estratégia. Então, quando você vai adquirir um crédito, né, primeiro você precisa mostrar credibilidade. E toda a nossa relação bancária, e agora de forma mais intensa, né, ela ficou facilitada pelo histórico, né, de credibilidade que a Mazars tem com seus parceiros financeiros, né, e isso nos permitiu ter créditos suficientes, né, e a custos interessantes nesse período, dos quais a gente não lançou mão, né? Ou seja, o crédito estava abundante para quem, via de regra, não precisa, né? E até lembrando bastante, falava-se aí sobre a crise vivida próximo à Dilma, e o Edson falou bastante disso. As empresas, principalmente as grandes corporações, bancos e tudo mais, depois dessa crise, eles se organizaram e nós entramos na crise atual com essas empresas com caixa, não é? E isso é que está permitindo o Brasil ter uma situação relativamente mais confortável, não é, do que comparada com outros países. E acho que o Marcel me mostrou recentemente um estudo que mostra que o Brasil é um país que está melhor preparado que muitos, né? Ou seja, ele está no radar lá como um radar verde, porque as grandes empresas, e é quem faz a grande volume aí da economia, estavam protegidas sob o ponto de vista de caixa. A nossa grande preocupação hoje está relacionada com o pequeno empresário, que é quem de fato movimenta a economia, né? E são esses que estão precisando de crédito, né? E são esses que têm grande dificuldade de buscar o crédito por não ter a relação bancária estabelecida, como o Celso mencionou, como se fosse até uma relação com investidores. Ele não abre as informações do banco, ele não chama o gerente para conversar, e muitas vezes ele trabalha tempos ainda uma certa informalidade, o que impede muitas vezes ele lançar a mão de algum crédito estruturado. Né? Então, eu acho que a Mazars, veja, a gente está vivendo essa crise é uma crise profunda, com perda de receita significativa, né, com reformulação da estratégia. Nós terminamos agora a nossa estratégia e a gente tem dificuldade de enxergar o que vai acontecer para daqui a 6 meses, porque a gente está vendo a Europa em plena época de férias, o contágio aumentando,
e a gente tem certa dificuldade. Mas o importante nesse momento é que o caixa está protegido, como eu falei, as nossas relações com bancos estão estáveis, a credibilidade adquirida ao longo do período, né, se mostra hoje vantajosa para que a gente possa negociar uma boa linha de crédito. Então, acho que esse é o cenário da Mazars, acho que esse é o cenário que a gente vive no Brasil, e as linhas de crédito, né, que acho que todos mencionaram, existem, e muitas vezes não só com banco, né, porque o pequeno empresário, até mesmo as startups que não têm histórico, né, eles lançam mão de algumas linhas que são muitas vezes os angels, os venture capital, né, os fundos de investimento, mas para isso ele também precisa estar estruturado, que é aí que entra a área do Maciel, né, ou seja, onde ele consegue com a equipe dele orientar o cliente através da sua estratégia, como ele mencionava, a se preparar para buscar os créditos, não importa onde eles estejam. E aí passa por toda uma reestruturação de empresa. Hoje a gente não pode esquecer da necessidade que toda empresa tem em se digitalizar. E hoje não há o meio digital, né? Você tem que estar totalmente digital. Então você custos desnecessários, não é? Ter um bom plano de negócio montado, um bom valuation e ir para o mercado captar recursos. Então, acho que esse é um caminho, né, que o pequeno empresário e as startups, né, precisam buscar, e acho que é uma boa forma de atrair recursos para os seus negócios. Então, acho que em linhas gerais, acho que é isso, Muti, que eu teria a contribuir aí. Perfeito, Eduardo. Muito bom. Eu acho que de fato, há sim esse cenário, né, de recursos disponíveis, como você colocou bem, muito menos para quem precisa, por N razões, né, de não ter se preparado, não ter feito uma gestão, mas podem de fato existir saídas, e um dos caminhos, né, passa necessariamente, por isso que a gente está discutindo aqui, né, das empresas pensarem, como o Edson mencionou, com cautela nos seus passos, né, pensar na gestão de caixa, na gestão da estrutura, como o Celso mencionou, consultando, fazendo uso de especialistas como o Maciel, né, isso é muito importante, sempre consultar especialistas que estão aí disponíveis e conhecem operações que podem ajudar as empresas, algumas delas com custos até atrativos. Nesse sentido, eu queria voltar com você, Edson, né, considerando esses aspectos, para você nos falar quais são, eu sei que existem algumas, né, mas algumas alternativas que você consegue enxergar, né, porque mesmo havendo essa disponibilidade de recursos, né, o que parece haver, né, um consenso é que não está barato. Até em função, né, desses próprios movimentos econômicos, essa Selic baixa, né, e, por outro lado, o spread, que a gente conhecia, algo em torno de 2%, 3%, agora bancos buscando 4%, 6%, até um pouco mais. E o que fazer diante desse quadro? Como é que você está vendo esse cenário e poderia deixar de sugestões de alternativa para o público que está nos vendo? Eu acho que é importante, né, quando se fala de gestão de caixa, a gente olhar não somente o parceiro financeiro como a única opção. Eu acho que muitas vezes o seu fornecedor ou o cliente, ele pode ser um parceiro importante na hora de você fazer uma operação conjunta. E a gente faz de maneira muito comum antecipação de recebíveis. E às vezes a gente usa o limite de crédito do nosso cliente para fazer a antecipação desses recebíveis. Então, mesmo uma empresa menor que tem um cliente em potencial com linhas de crédito aprovadas, com limite de crédito aprovado, com taxas mais reduzidas, às vezes você consegue, junto a esse cliente, você fazer uma operação triangular, estruturada, com taxas muito atraentes. Existe uma operação também no mercado para aquelas empresas que, de alguma maneira, estejam na cadeia de exportação, que é uma operação chamada 4131. Então, se você faz parte da cadeia, eu forneço garrafa para uma empresa que invasa o produto e exporta, eu posso fazer essa operação.
Essa operação ela tem um prazo relativamente longo, acima de 36 meses, 36, 48 meses, com taxas muito atraentes. Ela é indexada ao câmbio, mas você faz um swap e trava dentro de uma taxa normal de mercado, CDI, mais um spread normal. A gente também costuma fazer esse tipo de operação. Uma outra coisa que eu acabei não comentando, por ocasião da decretação da quarentena, foi com relação à avaliação do ponto de equilíbrio da companhia. Se a gente parasse um forno ou deixasse de produzir, o reflexo que isso teria no fluxo de caixa no mês seguinte e até dezembro desse ano. Então, eu acho que olhar com essa visão mais crítica, mais holística, mais de médio e longo prazo, ela é importante também para saber se aquela decisão que você está tomando, ela faz sentido ou não. Às vezes você está olhando só o próximo mês, mas o próximo mês ele está aí já, ele não vai te salvar a vida. O caixa é o oxigênio, mas ele não é o alimento. Só com oxigênio você morre. Você precisa se alimentar, precisa beber água. E para isso você precisa ter resultados econômicos. Você precisa vender, você precisa produzir e precisa ter resultado. Então, a gente precisa do oxigênio para sobreviver, precisa ter o caixa, mas ele não é a salvação da lavoura. Ele não é ele que vai fazer com que a companhia possa ter aí uma perenidade no seu negócio, possa ter algum futuro. Bastante importante isso que você colocou, né? Isso passa também, né, por alguns aspectos, né? Até hoje o pessoal chamando aí de uma cultura, de uma atitude ambidestra, né? Que de certa forma é você adaptar o seu negócio às características atuais, né, para que performem e tenham uma performance eficiente, mas sem deixar de olhar inovações, o que fazer, né, não simplesmente o que eu estou fazendo é suficiente. É o que você mencionou, eu ajusto aqui o oxigênio, mas eu tenho que inovar. O mercado está desligando o forno, mas se eu fizer isso, eu vou ficar numa plataforma igual a todos os outros, né? E, pelo que eu entendi, foi algo importante que você fez, né? Que, de fato, correr um pouco de risco e buscando, né, essa gestão em paralelo, né? É isso aí, exatamente isso. E isso, né, Celso, passa necessariamente, essas alternativas que o Edson colocou, né, justamente por aquilo que você estava mencionando, né, de ter uma gestão integrada com a tesouraria para fazer essa gestão, gerir, né, de maneira integrada com as áreas, criando parcerias, né, criando estruturas. Eu acredito que... Como é que você acha que isso deveria ser feito? Como se faz isso? Nos dá uma visão, né? Não sei se consigo dar algumas dicas, porque eu imagino que a gente esteja falando com um público um pouco heterogêneo, né? Mas pegando um pouco um gancho com o que o Eduardo falou um pouco antes, a questão do cash is king, né? Eu tenho brincado um pouco e dito que se cash não era king antes, agora tem que ser, né? E quando eu falo dessa preponderância da tesouraria como um ente mais estratégico, sair do aspecto mais transacional e realmente estar ali junto com as outras metas da corporação, é óbvio que o que o Edson está falando é muito correto, né? Você precisa gerar resultado no longo prazo e margens e investir em novos produtos para perpetuar, mas eu acho que esse eixo do caixa da tesouraria, em tempos de mares calmos, você corre o risco de não dar devida atenção. Então é muito fácil a gente olhar para a pandemia agora e todo mundo falar que a prioridade é caixa, né? Mas muitos dos que vão ficar pelo meio do caminho não tinham essa prioridade antes da pandemia e por isso estão ficando no meio do caminho, né? Com relação aos spreads aí, a gente falou um pouco de custo, né? Eu acho que a pandemia, eu não diria que é um pouco, é muita água fria no chope do Guedes, porque a gente ainda não teve a chance de trabalhar com essa Selic a 2. Na prática, a gente ainda vai ter que testar isso num cenário mais arrefecido, eu espero que a pandemia passe, todos nós esperamos, né? Mas a gente não está acostumado ainda a trabalhar com um patamar de taxa tão baixo, porque
A gente era muito indexado a percentual do DI, pelo menos eu, muito viciado, tentando fazer indicadores em percentual do DI ali para medir o meu nível de competitividade da tomada, né? E hoje, em termos nominais, a taxa é genuinamente baixa. Mas se você for olhar o preço que o mercado está passando, você pode estar extrapolando 300%, 400% do CDI. Então, o que eu acho que a gente vai passar a fazer quando a coisa tomar um pouco, quando a gente estiver um pouco mais estabilizado, é avaliar nominalmente mesmo a questão das margens e ver o quanto que o custo financeiro está comprometendo. E eu acho que todos vão ter um ganho, porque a inflação está relativamente baixa. Então, eu acho que a gente vai agredir menos esse resultado e vai conseguir reinvestir mais na própria operação e tomar atitudes um pouco mais pró-negócio do que aplicar com banco X ou Y. Acho que a gente vai pegar realmente o que tem sobrando no caixa e investir na própria operação. É um pouco o que a gente está tentando fazer na SM também, tomando o devido cuidado para ter uma reserva de emergência, mas também investindo bastante no próprio negócio, preocupado um pouco até com as perspectivas futuras, né? Muito bom. E nesse contexto, Maciel, de alternativas, né, gestão de caixa, a gente percebe claramente que existem dois cenários e duas possibilidades, né? O primeiro são alternativas de captação para aquelas empresas que estão conseguindo por ter se preparado ou porque os efeitos foram menores do que outros, né? Um impacto menor, mas há dois cenários, essas empresas mais tranquilas e aquelas, né, literalmente, que estão com a corda no pescoço. Né? Nesses dois contextos, né, o que você vê de alternativas dentro de uma dessas caixinhas? Você acha, por exemplo, que IPO, né, uma busca de um parceiro, estratégia, via um IPO ou uma operação privada, né, é uma alternativa para essas empresas que estão nessa caixinha, e essas outras, né, com uma situação mais delicada, né, se apresentam algumas alternativas que, no seu ponto de vista, pode ser interessante para compatibilizar o acesso ao crédito, né, que já é algo bastante importante, com uma relação de custo menor possível. Interessante, Éder, a sua pergunta, e eu começo respondendo ela trazendo uma dos jargões mais conhecidos no mercado financeiro, vindo de um dos maiores investidores americanos, se não o maior, Warren Buffett, que fala que o preço é o que você paga e o valor é o que você ganha. Então, nós estamos vivendo mais do que nunca esse momento, um momento onde você precisa ver o que você ganha dentro do seu negócio, dentro da sua empresa, e, na sequência, você expandir isso no seu mercado. E aí, nesse momento, entram as questões de que sem dúvida nenhuma, a necessidade de se ter as opções certas da sua distribuição de financiamentos, da sua liquidez, e buscando as saídas excepcionais que existem no mercado voltados, como, por exemplo, a IPO. Né? A oferta pública de ações, ela e deve ser olhada com muita atenção. Já tivemos uma grande movimentação nesse primeiro semestre e teremos, né, outras ao longo deste ano. Obviamente, isso devido a certa quantidade de empresas ou de demandas que estavam represadas e que agora estão sendo liberadas, mas que, sem dúvida nenhuma, as empresas que se encontram no middle market, elas podem tirar proveito disso, mas precisam passar por um trabalho bem detalhado em cima de cada uma das suas fases, de como elas se encontram e como para onde elas vão. Naquelas empresas de menor porte, existem saídas específicas, né? Eu cito, por exemplo, operações estruturadas que são feitas utilizando recursos financeiros de consórcios, por exemplo, né? Onde essas empresas, normalmente pequenas, a identidade se confunde um pouco entre o empresário e a empresa, e aí
existe uma condição de se estar se estruturando uma operação, isso mais especificamente. Isso é conhecido no mercado e tem sido feito com um certo aumento interessante nesse primeiro semestre, até por uma questão da falta da liquidez. E principalmente que são contratos que vencem 10, 15, 20 anos. Em termos de situação de mercado, eu diria que o hedge é algo a se atentar. Acho que nesse momento que nós estamos vivendo, as empresas que possuem commodities, principalmente no setor agro, e que tem os seus firmamentos, existe uma necessidade de identificação nisso, sim, e isso pode trazer nas empresas pequenas de médio porte, nesse setor, alguns ajustes relevantes, até porque voltamos para o ponto inicial da precificação. Ou seja, existem saídas excepcionais no mercado que podem ser acessadas, mas sempre vai depender, obviamente, do seu posicionamento na curva, da existência de lastro e da condição de que possa existir elementos substantivos suficientes para se consagrar uma operação de sucesso, né? Para que se chamamos de possibilidade, sim, final. E depende dos agentes, mas isso tem se mostrado nesse momento muito aberto, até porque busca-se novas soluções, né? Mas o acesso ao capital ainda é complicado para os pequenos. Como o próprio Eduardo comentou, existem soluções interessantes para empresas maiores, de tamanhos mais representativos, mas para as pequenas estão sofrendo e aí essas soluções podem ser, sim, uma saída, como acesso a outros fundos. Ok, muito bom. Eu queria, Edson, nas nossas discussões, você chegou a mencionar esses impactos do IPO, né, que, na verdade, se apresenta como uma alternativa de captação com um custo menor, né, mas que pode ser afetado até pelo apetite do próprio sócio, né, e, obviamente, pelos custos envolvidos, né, de compliance, de estruturação, né. Então, tem alguns efeitos, alguns cuidados que precisam ser ponderados para essa decisão também, né? Exatamente. Nós estávamos no meio de um processo de avaliação, né, de uma nova ampliação, e o IPO era uma das alternativas, né? Quando se fala de emissão de debêntures, quando você fala de linhas de crédito de banco, os bancos trabalham com alguns indicadores. Então, quando você tem uma dívida, uma relação dívida-EBITDA acima de 3,5, aqui no Brasil, dificilmente você consegue uma nova linha de crédito. Então, você não conseguiria uma operação financeira tradicional. Aí, as formas mais usuais de se fazer isso é através de um private equity. É uma operação mais simples, porque é com apenas uma empresa, mas que ela paga um prêmio. Você pagaria, ela tem um prêmio para entrar no seu negócio. Então, o valuation da empresa acaba sendo subavaliado e ela tem um prazo para sair. É uma operação interessante para algumas companhias, dependendo do momento que ela está, mas eu, particularmente, eu entendo que um private equity, como ele entra com data para sair, e aí eu tenho um pouco de preocupação se as decisões estratégicas do negócio elas estejam muito mais voltadas para o curto prazo, né, que é o período que ela fica no negócio, do que na perenidade da empresa. Então, eu acho que ela tem algumas facilidades, mas ela tem isso de inconveniente. Quando se fala de um IPO, de uma abertura de capital, ela tem algumas vantagens, ela tem alguns custos adicionais, a empresa tem que estar preparada, regras de compliance, transparente, relação com o mercado, a empresa tem que estar bem madura para poder pleitear isso. O momento, ele é muito interessante, né? Todo dia a gente vê em jornais uma nova empresa fazendo um IPO, e isso é fácil da gente entender, né? Quando você tinha uma inflação ao redor de 3%, um CDI em 5%, e você conseguia uma remuneração de 6% ao ano, então o investidor tradicional, ele comprava títulos de governo, ou um CDB de um banco, e não precisava se arriscar para remunerar o seu capital. Hoje em dia, com a inflação próxima de 2% e o CDI também em 2%, se você descontar o imposto de renda da aplicação financeira,
a aplicação financeira hoje ela é negativa. Então, se você colocar um dinheiro hoje, daqui a um ano você vai ter menos do que você tem hoje. Aí o investidor, o que ele tem que fazer? Ele tem que se arriscar um pouco mais. E é onde que você tem oportunidade de arriscar? É na Bolsa de Valores, é no mercado de ações. E por isso há uma demanda muito grande por papéis, né? Então, é um movimento que me parece que vem para ficar. Tem muitas inseguranças, né? Porque nós estamos no meio de uma crise, então tudo isso a gente tem que relativizar, mas me parece que é algo que vem para ficar, até porque nos mercados mais maduros, exatamente assim que funciona, né? Então, você não compra títulos de governo, títulos de banco para investir, você compra papéis de empresas, né? E eu acredito sim, mas para o IPO, inclusive, você tem ticket, né? Você não consegue fazer um IPO por uma dívida de 50 milhões. Então, o ticket era muito maior, era acima de R$ 1 bilhão para você fazer um IPO. Hoje, alguns bancos dizem que ticket acima de 300 milhões você já consegue fazer um IPO. Então, para empresas que têm esse nível já de governança, de transparência, regras de compliance, é uma boa opção, sim. Muito bom. Isso é perfeito. O que você acha desse cenário, Eduardo? Olha, Muti, se a gente parar para pensar um pouco sobre o IPO, acho que o Edson fala com muita propriedade, essa é a tendência, né? Ou seja, é o pessoal buscar o mercado de capitais como uma alternativa de botar em prática as suas estratégias, não é? Que tem que estar muito bem definida, porque o custo é alto, não é? Não é abrir capital, não é algo simples, é algo complexo que requer governança, como o Edson mencionou. Você tem que estabelecer alguns departamentos como relações com investidores, você tem que contratar advogados, não é, contadores, auditores, não é, para ter os seus balanços auditados. Ou seja, nós estamos falando já de empresas a partir de 300 milhões de faturamento, né? São empresas estruturadas, né? E eu acho que essa é uma alternativa, mas não é isso que a grande maioria das empresas conseguem, né? Então, quando a gente está, o tema da nossa palestra aqui, nosso debate é a busca de recursos, né? Quando você sai desse patamar, você está restrito, de fato, a bancos, não é? Você está restrito aos private equities, com toda inconveniência que muitas vezes traz, porque ele entra, como ele falou, com data para sair, os venture capital também, não é? Mas ele talvez não pense no longo prazo, não é? Isso, num momento aí de até 5 anos, 6 anos, pode ser vantajoso. Aí depois a empresa fica e tem que dar continuidade às suas estratégias, não é? Mas eu acho que o ponto principal que eu vejo é como que as empresas deveriam estar se preparando para lançar mão de recursos que existem no mercado, né? A gente sabe disso. Está com excesso de liquidez, tem as empresas, né? Ou seja, esses fundos estão com muito dinheiro e hoje estão segurando porque está todo mundo receoso. Os bancos estão sedentes para emprestar dinheiro. O que a gente precisa buscar é a condição adequada para que eles possam lançar mão disso. E, de novo, nós estamos falando de empresas seletas, né? Infelizmente, nós temos um cenário, nós não temos um problema macroeconômico somente hoje, nós temos um problema microeconômico, né? Nós temos um problema que a grande fatia da economia que consome, não é? Que gera emprego, ela está sofrendo, que é o comércio, é o pequeno comércio, é a pequena indústria, não é? São os restaurantes, o turismo, né? Ele está parado e aí como sobreviver a isso, né? E aí a questão da proteção do caixa, que a gente falava, que também não é suficiente, porque não adianta você proteger o caixa e não dar atenção ou não conseguir vender, né? Então, você precisa gerar novas vendas, você precisa gerar lucro, não é? Para você poder fazer frente aos seus projetos, às suas obrigações e passar por esse período que a gente não sabe quanto tempo ainda ele durará, né? Acho que o governo cada vez mais está flexibilizando, o governo do Estado de São Paulo flexibilizou agora um pouco mais o comércio, acho que é um período mais longo, mas isso não é igual a todos os estados, cada cidade está passando por uma necessidade.
Então, eu acho que se eu queria falar alguma coisa para o nosso público que está nos ouvindo, é, vamos buscar essa relação que o Celso mencionava com os gerentes de bancos, né? Ou seja, tem que estabelecer uma relação muito próxima, tem que ser transparente, não é? Tem que melhorar o seu nível de governança para que você possa começar a lançar mão de algum crédito que vai fazer com que você sobreviva nesse período de pandemia que nós estamos vivendo. Porque, de novo, né, a gente passa por crises, né, e nós já estamos acostumados a isso, o brasileiro não é, viveu a crise, a gente teve um período longo aí de estabilização pós-Plano Real, mas a hora que passou o governo Lula e começou o governo Dilma, a gente começou a sofrer novamente, né? E a gente já tinha perdido, né, o hábito, né, de conviver com essas turbulências, e estamos de novo vivendo isso aí. E a gente não sabe quanto tempo demorará, mas o que a gente precisa fazer é preparar a nossa empresa para ter a continuidade, ou seja, revisitar as estratégias, fazer investimentos. Às vezes, muitas vezes, nesse momento é a hora de investir, não é? Então, a empresa que não está pensando em investir, em revitalizar seu parque industrial, e aí quando a gente vai para a indústria, tudo mais é complexo, né? Nós, Mazars, ou seja, nós estamos na área de serviço, ela é relativamente mais simples. Agora, a indústria tem todo um aspecto, né? Então, você vê, você vai parar a produção, não é uma coisa simples, né? Você não para uma produção do dia para a noite, né? No caso da Vidroport, você tem que parar 15 dias. Então, vamos revisitar os custos, né? Vamos investir mais em tecnologia, que acho que é a única alternativa mais viável de você ser mais produtivo. Então, você tem que aumentar a sua produtividade, você tem que melhorar a sua relação com os investidores, e aí os stakeholders, que são os bancos, são os fornecedores, são os clientes. Ou seja, esse é um momento especial das empresas repensarem as suas estratégias para se fortalecerem para a retomada. A retomada virá, é questão de tempo, né? Mais cedo ou mais tarde. A gente já vê o varejo retomando, e que isso é uma sinalização muito positiva, não é? O varejo retomando, então, acho que não teve, acho que a CIA soltou aí com prejuízo, mas se você pensar na parte de comida, remédios, ou seja, eles estão crescendo, há uma mudança significativa no comportamento de consumo. Então, se pegarmos quanto que o brasileiro consumia via internet no ano passado, e no início desse ano e agora, durante a pandemia, que já são 5 meses, tempo suficiente para mudar comportamento, já subiu para quase 70% o nível de consumo pela internet. Então, mudou muito o nível de a relação entre o cliente e o fornecedor, principalmente no comércio. Então, temos que repensar, ou seja, a empresa que não está na internet, a empresa que não está nos marketplaces, as empresas que não têm seu e-commerce, tem que repensar, né? Ou seja, tem que revisitar suas estratégias, não é? Tem que repensar todo o seu modelo de negócio. E é o que todo mundo está fazendo agora. As grandes corporações já estão repensando seus negócios. Eu acho que tem muita coisa nesse momento que estão tomando decisões no calor da emoção, como algumas grandes empresas que estão entregando todos os seus prédios, não é? Ou seja, tivemos aí notícias de grandes bancos que estão entregando, mas a gente não está pensando um pouco nos impactos que isso vai causar no entorno dos negócios, né? No entorno da região. Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado, mas com o tempo, eu acho que as coisas vão se encaixar, e o próprio governo vai agir em função disso, que acho que é o papel do governo, né? Ou seja, agir para também dar condições para que a economia reaja e que pelo menos proteja o pequeno empresário. Então, acho que de forma geral, acho que são essas as considerações, e gostaria de enfatizar ao público, né, que a gente está à disposição, acho que a gente tem muita experiência para poder contribuir nessa retomada, na revitalização dos negócios, no repensar a estratégia, na parte de digitalização, ou seja, tornar a sua empresa digital, como tornar-se mais produtivo, e aí a produtividade não está diretamente relacionada somente à atividade fabril, mas também à administração, que é um custo alto,
né? Ou seja, então tem muitas possibilidades hoje de digitalização, de aumentar a produtividade, e isso requer investimento, requer visão de negócio. Não é só proteger o caixa. Hoje eu protejo o caixa, mas se eu não evoluo, se eu não gero rentabilidade, amanhã o caixa vai faltar. E nós teremos empresas mais fortalecidas e mais leves para enfrentar a concorrência. Então, acho que essa é a mensagem para o pequeno empresário, ou seja, proteja sua empresa investindo naquilo que é importante e se livrando do excesso de peso. O excesso de peso, muitas vezes, são as redundâncias de trabalho, são os processos inadequados, não é, os sistemas que já estão ultrapassados, o time que não está preparado, que não está treinado, sistema de gestão que está ultrapassado. Então, acho que tem vários aspectos hoje que eu acho que tem que se refletir. Então, acho que essas são as minhas considerações. Muito bom, obrigado, Eduardo. Mas, infelizmente, gente, estouramos o tempo, né? O nosso pessoal de suporte aqui está no meu pé, até porque a gente tem um compromisso com vocês e com o público da gente manter o horário pré-estabelecido em respeito a todos, né? Então, eu vou abrir para as suas considerações finais, um minutinho, tá? Senão, como eu disse, o nosso pessoal no backstage aí corta as nossas cabeças, sem contar das nossas esposas, que depois a gente vai ter que justificar, né? Então, Edson, por favor, se você pudesse fazer as suas considerações finais. Eu acho que é exatamente o que o Eduardo falou. Eu acho que a gente tem que olhar o negócio de maneira diferente, olhar para o futuro, repensar, pensar no mundo digital. Certamente os hábitos vão mudar, né? E, consequentemente, a relação do nosso produto com os hábitos das pessoas. Então, é a gente tentar antever um pouco esse movimento para que a gente não seja pego de surpresa. Mas a gente tem que sempre olhar para frente. A gente não pode se acomodar e achar que o mundo vai acabar. Não vai acabar, e aquele que se acomodar, talvez agora ele ainda vai perder mais espaço. Então, eu ainda estou muito otimista, acredito que a gente tem uma boa oportunidade de tirar os pesos extras que nós temos nos nossos negócios e tornar a empresa mais leve, produtiva e rentável. Acho que é isso que eu poderia falar. E agradecer muito a participação, viu? Ao convite e a participação. Muito bom. Celso, por favor. Agradeço também. Acho que foi bem bacana aí trocar uma ideia com vocês. Talvez a gente tentar atender o objetivo aqui do nome do fórum, né? Eu tentar dar uma última recomendação. Eu acho que tudo isso que o Eduardo falou é muito relevante. E a primeira coisa que eu acho que se isso já não foi feito nas diversas empresas, é você montar um memorando sobre o impacto da Covid na sua organização, né? Tudo que está sendo feito para contornar os impactos, né? E você fazer esse checklist de forma bem detalhada, e esse é um exercício muito rico. Vão ter questões que você não vai conseguir responder sozinho, eventualmente, né? E aí que eu acho que entra a questão das parcerias, que a gente falou um pouco, né? Se você suprir esse checklist integralmente, você tem todas as respostas, provavelmente você está com uma governança legal. Você já tem um plano de ação, você sabe para onde você vai, né? Mas, eventualmente, pode ser que você precise de captar um sócio novo, né? E pode ser que você precise de um pouco de consultoria, né? Ou de um melhor assessoramento de quem já te atende nos bancos comerciais. Então, a qualidade desse checklist, eu acho que você pode pegar uma segunda opinião depois de concluir isso, mas a primeira coisa é que o crédito vai adorar se você, de primeira, já entregar, antes de entregar qualquer número, falar, ó, a situação da minha empresa é essa, esses são os impactos, esse é o nosso plano de ação, a gente está fazendo isso, isso, isso. Acho que eu não vou detalhar o plano da SM aqui, mas eu tenho certeza que foi um exercício muito rico. Eu acho que ajuda a gente a tomar as decisões seguintes, que são bem difíceis num ambiente de tanta incerteza, mas é um excelente começo, é um excelente material para você passar para um stakeholder. E obrigado mais uma vez. Boa noite a todos. Ricardo. Bom, Éder, eu tenho a certeza que esse é um momento
que eu, por exemplo, eu nunca presenciei uma taxa de juros da forma que nós temos hoje, nos meus 35 anos. Então, o mercado de capitais realmente está em ascensão e acho que as ferramentas de aquisições para aumentar a plataforma, a musculatura dentro da companhia, assim como a capilaridade dos seus negócios e trazendo um ticket interessante para o mercado de capitais, pode ser sim uma das saídas, e navegando pela reestruturação financeira, onde em todos os seus níveis, sejam empresas de grande porte, de pequeno porte, podem sim utilizar esse mecanismo e terem acesso. É uma questão de entendimento da estrutura patrimonial e das soluções que eventualmente podem existir ou não. Eu agradeço a participação, agradeço muito a todos que estão presentes aqui e muito obrigado. Obrigado a você, Maciel. Eduardo, por favor. Bom, primeiro agradecer a todos pelo convite que me foi feito, a toda a nossa equipe de apoio que fez isso ser possível, ao Edson e ao Celso, um especial agradecimento por vocês trazerem a experiência de vocês, das organizações que vocês trabalham, Ricardo e Muti, meus sócios, ou seja, que fizeram com que esse debate fosse de alto nível. Eu acho que todos os pontos mencionados são de extrema importância. Acho que o Celso fez um comentário bastante importante no final, fazer um mapeamento, da crise, ou seja, quais são os pontos cruciais, quais são as ações, como mitigar esses riscos. Não esqueçamos do risco que nós estamos vivendo, acho que de forma crescente, que é o cyber security, ou seja, a segurança da internet. Nesse momento, muitas vezes, trabalhando em casa, equipes em casa, estamos esquecendo um pouco da segurança da informação, e nós temos aí, hackers invadindo e fazendo loucuras, a gente tem percebido isso. Então, não esqueçamos da parte de tecnologia. E eu só faria um último comentário, que é justamente o que a gente falou. Estamos falando de finanças é importante, mas não vamos esquecer do core, Sem o core, a finança não existe. Então, eu gostaria de lançar um desafio aqui aos participantes, reverem seus negócios, revisitarem o core, como faz, como está sendo feito, repensar o seu negócio e reestruturar o seu negócio, para que você possa ser mais competitivo, mais eficiente, com novos processos e principalmente digitalizados, ou seja, investimentos em tecnologia. Acho que essas são as considerações finais. Agradeço aí a todos, uma boa noite. Muito bom. Eu acho que, de fato, são momentos difíceis, algumas incertezas ainda relevantes estão presentes, mas é um momento de sermos cada vez mais solícitos, é um momento de resiliência, e, de certa forma, fica a mensagem, a gente espera ter podido contribuir de alguma forma com vocês, trazendo essas experiências importantíssimas. Infelizmente, o tempo é algo que conspira contra a gente, a vontade de ficar aqui discutindo outros assuntos que são pertinentes, mas até por isso a Mazars se coloca à disposição de vocês, para qualquer tipo de dúvida, consulta. Como o Eduardo mencionou, temos um time altamente qualificado nessa linha, representado pelo Maciel e pelas outras áreas que a gente comentou no início do trabalho, o próprio cybersecurity. A Mazars fez investimentos pesados para ajudar os nossos clientes nessa área de digital, de segurança, de consultoria. Então, por favor, conte conosco. Nós sabemos, como eu disse, que é um momento difícil, então, por favor, nos vejam como um parceiro, obviamente, não exclusivamente em relação aos aspectos comerciais, isso faz parte do negócio, mas a gente também deseja e tem a disposição para contribuir com todos vocês. Por fim, agradeço a todos que estiveram com a gente, nos ouvindo, e um especial agradecimento a vocês, como palestrantes, que enriqueceram
em muito esse debate. Né? Ao Celso, né, que já conheço há algum tempo, né? É muito importante, meus parabéns, né, pelo conteúdo que você trouxe, né? E, de novo, muito obrigado pelo seu tempo de estar conosco aqui, enriquecendo esse evento. Edson, né, mais uma vez impressionado com a sua capacidade, com a sua disposição, né, com aquilo que você trouxe para a gente. Eu já acompanho o Edson há algum tempo, tive o privilégio de conviver com ele enquanto garoto, né, e reencontrá-lo agora em situações de negócios, bastante importante. Meus parabéns e muito obrigado novamente. Ao Ricardo, né, meu sócio, que vai nos representar nessa área tão importante, né, e, por fim, o Eduardo, que é o nosso CEO, que tem conduzido com maestria a nossa empresa nesse momento bastante complicado. Né? E, obviamente, a nossa equipe de suporte, que sempre faz com que os nossos eventos aconteçam, né, de maneira brilhante. Então, muito obrigado a todos e até a próxima.